Olá, tudo bem? Muito bem, vamos continuar a nossa lição. Lembrando, estamos estudando a lição número 6, sobre a importância da igreja. Estamos entrando agora no assunto sobre a igreja, né? Assunto de grande importância, mas que infelizmente no nosso mundo é tratado como uma mera tradição, né? Sábado vou para a igreja e pronto, né? Ou domingo, né? Domingo vou para a igreja, tudo certo e a vida segue, né? Já fui para a igreja domingo, tá tudo bem. Bem, igreja não foi criada nesse sentido de ser um local assim que você vai, ouve a pregação, a mensagem, participa e vai embora. Igreja é um sentido de comunidade, né? Comunidade. Estamos estudando agora sobre a igreja, vamos aprender bastante sobre isso. Bem, primeiramente nós estamos vendo as profecias que existem no Antigo Testamento, na Bíblia, de que Deus iria estabelecer a sua igreja. Então não é uma coisa criada pelo homem, né? Quando se fala religião, é aquilo que o homem cria para religar a Deus, né? Mas igreja está muito acima disso, né? Porque foi Deus que criou, né? Foi Deus que fez essa ponte. O homem não tinha condições de criar uma ponte até Deus. Só Deus poderia fazer isso e ele fez enviando Jesus. E Jesus deixou aqui algo para que a gente possa chegar até ele. E essa coisa maravilhosa é a sua igreja. E foi profetizado, né? Então, não foi algo assim, né? Criado assim pelos judeus ou pelos apóstolos para cada um poder seguir a que quisesse. Não. Foi criada uma igreja e existe profecia sobre ela. Então, o que nós vimos? Nós vimos que a igreja foi profetizado que ela seria estabelecida em Jerusalém, que seria nos últimos dias. Os últimos dias, como eu sempre lembro, da dispensação judaica, não é o fim do mundo. Durante os dias dos reis romanos, ou seja, do Império Romano, a gente vê isso no livro de Daniel, capítulo 2. No quarto império, lembra daquela visão da estátua? A pedra que representa o reino de Deus cai nos pés da estátua, que representa o quarto reino. E lembramos também que exatamente na época do Império Romano chegou João Batista pregando a aproximação do reino, que também foi pregado por Jesus e os apóstolos. Jesus disse, né, ponto 4 aqui, ó, enquanto alguns dos discípulos daquela época ainda vivessem, Jesus disse isso, que alguns não estariam vivos quando vissem o reino chegar. Jesus disse aos apóstolos que fossem para Jerusalém, que iriam receber poder e também com o Espírito Santo. Muito bem. Essas profecias foram cumpridas? Então é o tema agora da nossa continuação dessa aula. Estamos no nosso quarto vídeo aula. Se não assistiu às aulas anteriores, assista e depois você vai poder fazer o exercício. Se estiver assistindo no YouTube, mande um WhatsApp, peça o exercício dessa lição, que vai ser muito importante para o seu aprendizado. Muito bem, agora vamos estudar sobre a igreja presente. A igreja presente na era cristã. Ou seja, depois de Cristo, depois da morte de Cristo, a igreja foi estabelecida. De que maneira foi isso? Bem, primeiramente os apóstolos receberam a ordem de Jesus para esperar em Jerusalém. Então, eles esperaram em Jerusalém pelo estabelecimento do reino prometido, né? Você pode ver, por exemplo, essa ordem de Jesus, Atos capítulo 1, no versículo 4, né? Versículo 4 diz: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Né? Então Jesus diz a ele que eles não se ausentassem de Jerusalém, esperassem o cumprimento dessa promessa. E no versículo 12 diz: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Ou seja, eles estavam no monte e retornaram para Jerusalém. No dia de Pentecostes, então, chega o dia de Pentecostes, um dia muito importante. Essa festa era uma festa grandiosa, né? Era uma festa anual. Vinham judeus de todas as partes, de todas as regiões, de todos os países, né? Os judeus já estavam espalhados pelo mundo inteiro. Então, vinham judeus do Egito, vinham judeus da Grécia, da Macedônia, da Arábia, vinham judeus da Arábia, de Roma, vinham judeus de Roma, né? Chegavam judeus de todas as partes para essa importante comemoração que era feita na cidade de Jerusalém, a festa de Pentecostes. Penta vem de penta, né? Penta você sabe, né?
Quando o time é pentacampeão, o que quer dizer? Que ele foi campeão 5 vezes. Então, Pentecostes era uma comemoração de 5 semanas, mas ela celebrava uma coisa muito interessante. Ela celebrava os primeiros frutos da colheita. E por interessante curiosidade, ou na verdade presença de Deus, é exatamente nesse momento que Deus vai colher os primeiros frutos do seu reino, da sua igreja. Veja que interessante. Então, no dia de Pentecostes, uma festa judaica celebrada cerca de 50 dias depois da ressurreição de Cristo. Ou seja, essa festa ela era celebrada todo ano, 50 dias depois da Páscoa. Como Jesus foi crucificado exatamente na Páscoa, isso tinha um grande significado, porque a Páscoa, lembra? O cordeiro que foi morto lá na época de Moisés do Egito para libertar pelo seu sangue. Jesus foi o cordeiro, né? Então veja que até nisso a morte de Cristo dá um sinal, né? A Páscoa, então, foi cumprida completamente em Cristo Jesus. Então, 50 dias depois da ressurreição de Cristo, Deus realizou milagrosamente todas as profecias sobre o estabelecimento da igreja. Então, vamos ver como foi o início da igreja. Então, veja bem, sabemos que a Bíblia só fala de uma igreja. Então, se você quer fazer parte da igreja, não cabe a você escolher a igreja. A igreja é uma só. Ela já foi estabelecida, nenhum homem pode querer iniciar outra igreja, porque a Bíblia só fala que só tem uma, e é essa igreja que estamos estudando. Você consegue entender bem isso? Nós estamos acostumados no sistema de denominações, e cada um vai para uma denominação, e cada um segue uma que acredita, e devemos respeitar, e está tudo bem, está tudo certo, ok, sim, respeitamos, claro, e reconhecemos que fazem grandes trabalhos, né, de anunciar a palavra de Deus em vários lugares, recuperação de vidas, com certeza. Apenas estamos dizendo que esse sistema não é bíblico, não é correto, porque é uma grande divisão e cada vez aumenta mais. Nós estamos querendo aprender a Bíblia, então a Bíblia diz que só há uma igreja. Então, não tem para onde correr, né? É uma e acabou. Então, temos que fazer parte da mesma igreja. Se eu faço parte de uma igreja e você faz parte de outra igreja, tem um problema aí. Você entende isso? Existe um problema, porque só tem uma. Então não podem fazer parte de um e uma de outra. Tem alguém aí fora do lugar, né? Então é isso que estamos estudando. Então vamos aprender sobre o início da igreja. Como foi? Bem, naquele dia de Pentecostes, o que acontece? Deus encheu os apóstolos com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre eles com uma espécie de línguas como de fogo, como se diz, né? Não foi fogo, entende? Mas a descrição foi que ela parecia um formato de fogo que caiu sobre os apóstolos. Você lembra o batismo de Jesus? O Espírito Santo veio como ele. Qual foi a descrição que João deu? Veio em forma como de pomba. O formato parecia uma pomba, né? Então aqui o formato parecia línguas de fogo. Atos, por exemplo, no capítulo 2, versículo 4, né, vai dizer: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, os apóstolos receberam todos o Espírito Santo. Você vai dizer, mas por que falar em línguas? Porque em Jerusalém, festa de Pentecostes, o evangelho ia ser pregado e tinha judeus de todas as nações. Você sabe qual era o idioma que os apóstolos falavam? Era aramaico. Era a língua falada na Palestina, na época, aramaico. Jesus falava aramaico. Como é que eles iam pregar para os gregos em aramaico? Para o pessoal de Roma, que falava latim. Como é que ia pregar para os egípcios, o aramaico? Eles não entenderam nada, né? Então, o dom de língua já foi uma capacidade de pregar o evangelho, né? Então, e manifestou o poder milagroso. Então, chegamos no Atos capítulo 2, versículo 1, né? E até o versículo 11, que vai descrever aquele momento, aquele fenômeno que eles saem em direção às pessoas, aos judeus, aos povos, e começam a dialogar com eles no idioma deles, né? E eles ficam surpresos de ver como é que esses homens são galileus, estão falando na nossa língua, nós não estamos entendendo o que eles estão dizendo. Então houve uma surpresa, né? Vamos ler aqui o relato em Atos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu, está vendo?
Então a festa tinha judeus de todas as nações. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, aqueles sons, então aquilo atraiu ele, alguma coisa estava acontecendo ali. Então afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Por quê? Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então entenda o que está acontecendo aqui. A multidão vai para lá para ver o que está acontecendo, aquele som, o que foi aquilo, e os apóstolos vão a eles, e cada um dos apóstolos dirige a grupos de nações e começa a falar na própria língua deles. É como se, por exemplo, vamos dizer, você aqui que está me ouvindo, você sabe falar alemão? Bom, talvez saiba, talvez você estudou, né? Mas vamos dizer que você não saiba, né? Então é como se de repente Deus desse a você a capacidade de você falar alemão para um grupo de alemães. E eles iriam entender e iriam ficar realmente, né, surpresos, entende? É isso que aconteceu aqui. Então você está começando a entender o que é o dom de línguas registrado na Bíblia. Não é ficar naquele charamandaia e ninguém entende o que diz, não está falando para ninguém, não está falando nada, ninguém sabe. Não é nada disso, entendeu? Era falado um idioma e a pessoa entendia, porque era da língua dela, né? E continua a leitura aqui, versículo 7 diz: Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Veja, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? Exatamente, os apóstolos eram galileus. Como é que poderia estar falando idiomas que você tinha que passar anos estudando, né? Então eles dizem, versículo 8: E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Veja só as nações, versículo 9: Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, veja só, até da Líbia, né, norte da África, das imediações de Cirene e romanos, que aqui residem, tanto judeus como prosélitos. Quem eram os prosélitos? Eram judeus, eram gentios convertidos ao judaísmo. Cretenses, da ilha de Creta, arábios. Então eles dizem: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então não tinha nada de falar uma língua do céu, uma língua misteriosa, e cada um entender o seu idioma como alguns pensam, de maneira nenhuma. Aqui está dizendo que falava a própria língua deles, não é isso? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que isso quer dizer? O que quer dizer isso? Então, esse foi o momento do início da igreja. O poder veio sobre os apóstolos e eles tiveram a capacidade de pregar o evangelho para aquelas nações, falando o idioma deles. A palavra do Senhor saiu de Jerusalém enquanto anunciava, continuando aqui na nossa leitura, né? A palavra do Senhor saiu de Jerusalém enquanto anunciava que os últimos dias tinham chegado, né? Exatamente. Pedro então vai pregar para eles, né? Primeiramente, no versículo 13 aqui, alguns achavam que eles estavam bêbados, porque, vamos dizer, pessoas que não entendiam aquele idioma, vê aquela pessoa falando aquele linguajar estranho, não entendia nada, dizia: o que está acontecendo? Eles não estão bêbados, né? Mas não era nada disso, né? Então Pedro vai se levantar e Pedro vai dar uma mensagem. Então aqui no livro de Atos, capítulo 2 ao 17, é um trecho da pregação de Pedro para todos aqueles judeus, né? E Pedro vai explicar que o que está acontecendo ali é o cumprimento da profecia de Joel. Ele diz: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, ele está citando a passagem, né? O apóstolo Pedro. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então Pedro está dizendo que foi cumprido, o espírito foi derramado, começando por eles. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Veja aqui uma linguagem simbólica. Claro que no dia de Pentecostes não aconteceu nada disso, o sol não ficou em trevas, nem a lua em sangue, né? Ele apenas está mostrando um sinal apocalíptico do cumprimento de uma promessa de Deus. Note que ele fala aqui lua em sangue, né? Algumas pessoas não compreendem o contexto dessa citação que Pedro está aplicando, dizendo que está acontecendo naquele momento, e hoje veio o sinal de lua de sangue, então quer dizer que é um sinal do dia do Senhor, da vinda de Jesus. Nada disso. A profecia aqui, Pedro está dizendo, está cumprindo, está acontecendo agora.
E ele termina a citação de Joel dizendo: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Pedro aqui ele citou, né? Ele citou o que estava acontecendo através da profecia de Joel. Ele também declarou que a ressurreição de Jesus e a sua ascensão ao trono de Deus cumpriram as profecias que ensinavam que Cristo reinaria no trono de Davi. Exatamente, nesse trecho aqui de Atos, ainda da pregação de Pedro aqui no dia de Pentecostes, a partir do versículo 29, ele vai citar Davi e vai dizer que foi cumprida a profecia, porque Cristo ressuscitou e agora está sentado no trono de Davi nos céus. Pedro vai dizer isso nessa profecia aqui do 29 até o 36. Ele diz: irmãos, seja-me permitido, isso aqui é Pedro pregando para eles, para aqueles judeus, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, e os judeus esperavam isso, eles esperavam o descendente de Davi para sentar no trono de Davi lá em Jerusalém. Pedro está dizendo que Davi já tinha morrido e que isso estava se referindo à ressurreição de Cristo. Ele diz no 31 que não foi ficado na morte. E no versículo 32 ele diz que esse Jesus, Deus ressuscitou e que todos eles eram testemunhas. Pedro está dando essa pregação, os apóstolos estão lá ao lado dele, o povo está ouvindo toda essa mensagem. O que é que vai acontecer? Muitos judeus passaram a crer, e depois do arrependimento e do batismo, cerca de 3.000 foram acrescentados à igreja. Exatamente, depois dessa pregação de Pedro, Atos capítulo 2, versículo 37, né, vai dizer qual foi o resultado. Ouvindo eles essas coisas, então aqueles judeus ouviram aqueles sinais, viram aquele dom de línguas, ouviram a mensagem de Pedro, ouviram as profecias, tocou no coração deles. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, versículo 37. Que faremos, irmãos? Essa foi a pergunta deles. E agora? O que faremos? Jesus era o Messias. Nós apoiamos a crucificação dele, ele foi crucificado lá em Jerusalém, nós dissemos sim, solta Barrabás, Jesus seja crucificado, ele foi crucificado, era o Messias, era o Filho de Deus. E agora, o que faremos? Pedro vai dar a resposta, vai dizer, se arrependam, versículo 38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa foi a mensagem, se arrependam e sejam batizados. E veja que essa mensagem não é só para eles, porque ele vai dizer em seguida, veja, pois para vocês outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Veja só, essa mensagem era para eles, para os que estão longe e para todos quantos Deus ainda chamar, ou seja, essa mensagem é a mensagem do Evangelho para todos, para sempre, até Cristo voltar, inclusive para você hoje. Essa é a mensagem. Para mim, para todos nós, a mensagem é essa. Creia em Jesus, se arrependa, seja batizado. Essa é a mensagem, né? E qual foi o resultado? Bem, no versículo 41 diz, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Os que aceitaram, então veja que não foi todos os judeus que aceitaram, mas os que aceitaram foram batizados. Aqui conta que houve um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E nos versículos seguintes, do 42 ao 47, vai dizer como é que eles viviam. Viviam em união, compartilhando, era uma comunidade, né? A igreja era uma comunidade, eles seguiam o ensinamento dos apóstolos. Veja só a leitura aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Na comunhão estavam sempre juntos. No partir do pão, lembra da ceia, a ceia, nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Quem foi que recebeu o poder? Quem recebeu inicialmente o Espírito Santo? Os apóstolos. Mas note que todos esses que foram batizados também receberam o Espírito Santo, porque diz assim no versículo 38. Seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, cada um que foi batizado também recebeu o Espírito Santo. Não recebeu como os apóstolos receberam, com poder, com essa autoridade, mas também receberam. Mas quem tinha autoridade dada pelo Espírito Santo de fazer sinais, prodígios, milagres, né? Inicialmente eram os apóstolos.
Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 44. Né? Vendiam suas propriedades, distribuíam à medida que todos tinham necessidade. Então assim vivia. Então nota que igreja é uma comunidade, é uma família, é uma interação. São pessoas que vivem e compartilham, vivem juntas, entendeu? Não é aquele lugar que você vai, senta lá, ouve e vai embora. Não, isso aí embora isso aconteça na comunidade, na igreja, mas é muito mais do que isso, é uma comunidade. Né? Então, nesse dia aqui, de Pentecostes, a igreja se tornou uma realidade. Exatamente, nesse dia, a igreja se tornou realidade. Foi edificada a igreja. Jesus é o fundador da igreja através dos apóstolos. A igreja de Cristo aqui foi estabelecida, veja que não foi em Roma, nada com Roma, foi em Jerusalém. As profecias indicavam, né? A igreja iniciou em Jerusalém. Qualquer igreja que inicie em outra cidade não é a igreja que estamos estudando aqui, ok? A igreja que a Bíblia fala começou na cidade de Jerusalém e ela não começou para depois ser começada outra igreja. A partir daí ia nascer várias congregações, mas da mesma igreja. O início se deu nesse momento, nesse dia, na cidade de Jerusalém. Bem, o quadro e os fatos abaixo mostram que tudo o que era necessário para o estabelecimento da igreja esteve presente no dia de Pentecostes. Jerusalém foi em Jerusalém. Últimos dias, sim, o Antigo Testamento ali foi encerrado, nova aliança. Últimos dias da era judaica. Dia dos reis romanos, sim, na época o Império Romano mandava. Vida dos apóstolos, sim, estavam presentes. Poder e o Espírito Santo estavam presentes, tudo estava presente. Então, a profecia de Joel, de Isaías, de Daniel, foram todas cumpridas nesse momento. O tempo e o lugar em que a igreja começou destaca-se claramente. Qual foi o tempo? Dia de Pentecostes, cerca de 30 depois de Cristo. Qual foi o lugar? Jerusalém. Onde a igreja foi estabelecida? Na cidade de Jerusalém. O estabelecimento da igreja. Então vamos ver na nossa próxima videoaula mais detalhes sobre o estabelecimento da igreja do Senhor Jesus, como já estamos estudando. Então vamos ver aqui nessa tabela, né, no dia de Pentecostes, né, no dia de Pentecostes. Então nós vamos estudar melhor aqui essa tabela que vai mostrar exatamente as profecias, o que aconteceu e os textos que indicam o cumprimento das profecias que marcou o início da igreja do Senhor Jesus.